Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda, peço o teu socorro. Clamo uma vez mais pela tua misericórdia, Deus, no proclamar essa palavra, e que o teu Espírito Santo me conduza uma vez mais a anunciar essa palavra, para que o nosso coração e a nossa fé seja edificada em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 8. Assim diz a palavra: Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram aquela cidade e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem crianças e nem adultos foram mortos. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido raptadas. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Davi fez uma pergunta a Deus: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Amém? Meus irmãos, essa palavra aqui nos revela o porquê esse homem tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque, olha só que interessante, Davi, os seus soldados, estavam debaixo de um sofrimento muito grande. Um bando de criminosos, na ausência dos homens, aproveitaram que ele e os homens tinham se ausentado ali da cidade, aproveitaram para invadir a cidade, roubar a cidade, e não só roubaram os bens, mas levaram as mulheres, levaram as crianças. E quando aqueles homens chegaram, viram a cidade destruída, e o pior, as mulheres, as esposas, as crianças, filhos e filhas tinham sido levadas embora, tinham sido raptadas. E grande lamento, grande dor, grande tristeza se abateu sobre a vida de cada um deles. E depois que a tristeza se abateu, a Bíblia fala que veio a revolta, porque aqueles caras eram liderados por Davi. Então eles entenderam o seguinte: opa, foi culpa de Davi. Foi ele que nos tirou daqui para ir batalhar em determinado lugar, e esses filhos da mãe se aproveitaram para vir aqui e nos atacar. É culpa de Davi, vamos apedrejá-lo. Grande sofrimento, grande luta, grande tormenta se abateu ali sobre aquele povo, sobre aqueles homens e principalmente sobre Davi. Mas a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Agora veja que interessante ele fez. Ele decidiu orar. Ele decidiu se colocar diante de Deus para fazer a seguinte pergunta: Deus, eu devo ir atrás desse bando e atacá-lo? Meus irmãos, eu no lugar de Davi, eu não perguntava a Deus não. Minha esposa foi raptada, meus filhos foram raptados, eu não vou perguntar a Deus não, eu vou partir para cima. Eu vou pegar a minha espada, eu vou pegar o meu escudo e vou perseguir esses caras que sequestraram a minha família e vou acabar com eles. Mas Davi tinha todos os motivos para ir com sangue nos olhos antes de ir. Não, eu vou perguntar para Deus. Eu vou perguntar para Deus se eu devo ir perseguir esses bandidos e resgatar a minha família e a família dos meus homens. Meus irmãos, que homem segundo o coração de Deus. Mesmo quando é para fazer a coisa certa, mesmo quando é para fazer a coisa correta, mesmo quando era para fazer o que deveria ser feito, ele perguntava para Deus. Ele pedia permissão para Deus, coisa que geralmente nós não fazemos, né, meus irmãos? Geralmente nós só pedimos permissão a Deus ou consultamos a Deus, e isso quando pedimos, e isso quando consultamos, quando é algo assim grandioso, uma viagem que temos que fazer, um projeto, um plano.
Mas geralmente, quando é algo assim óbvio, quando é algo assim que o nosso entendimento nos faz acreditar que tem que ser feito, nós fazemos e não estamos nem aí. Mas como assim a nossa vida não é de Deus, o nosso coração não é de Deus? Sendo assim, meus irmãos, todas as coisas, principalmente aquelas óbvias, principalmente aquelas que a grosso modo tem que ser feito, principalmente essas coisas tem que sim ter um consultar de Deus. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não. A nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade não é agradável, principalmente quando nós atentamos somente para a nossa vontade e não para a vontade de Deus. Eu tenho certeza que assim quando Davi chegou e viu aquele estrago, e principalmente viu que as esposas e os filhos dele e dos seus soldados não estavam mais lá, eu tenho certeza que na hora veio uma fúria e a vontade dele foi montar no cavalo novamente e perseguir aqueles bandidos. Mas aquele homem tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele entendeu que para tudo, absolutamente tudo, mesmo aquilo que parece ser correto, mesmo aquilo que parece ser certo, mesmo aquilo que só depende de mim, eu preciso consultar a Deus. Meus irmãos, eu já tive muita decepção, achando que estava fazendo a coisa certa. Eu já tive muita frustração, achando que estava andando no caminho certo. Eu já tive muito sofrimento, achando que estava tomando a decisão correta e na verdade não foi correta. E o interessante é que eram corretas, mas a minha atitude é que foi incorreta. Porque a minha atitude, primeiro, deveria ser consultar o Senhor e não ir logo metendo a mão, e não logo ir pisando o pé, não logo partindo para cima. Eu sempre gostei de servir a Deus. E eu já me converti, eu já aceitei Jesus querendo servir a Deus. E nos primeiros anos da minha vida cristã, eu vivi uma vida debaixo de maldição. Por quê? Porque eu era desobediente. Sem a permissão dos meus pastores, sem nem comunicar. Ó pastor, eu estou indo em tal lugar evangelizar, tá bom? Quem disse? Eu me achava tal. Eu me achava um super-homem. Quando ficavam sabendo por outros. Que eu tinha ido em tal lugar, que eu tinha ido fazer culto na praça, entrar dentro de prostíbulo, dentro de bar, em boca de fumo. Eu estava fazendo a coisa certa, tudo isso tem que ser feito, mas existe a forma certa de fazer. Primeiro é consultar a Deus, e se eu estou em uma igreja, eu tenho que fazer isso debaixo da autorização e da oração dos meus pastores. E eu achava que não, Deus está comigo, eu sou um servo de Deus, eu oro, eu busco, eu posso fazer isso. Jesus me autorizou. É verdade. Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno. Mas, meus irmãos, autoridade não é autorização. Todo mundo aqui, meus irmãos, recebeu o poder e autoridade de Jesus para pisar em demônios. Mas nenhum de nós aqui temos autorização de entrar em um lugar onde Satanás está sendo adorado e derrubar tudo. Nós não temos essa autorização. A autoridade nós temos, mas nós não temos autorização para entrar dentro da casa de ninguém para dizer: você está errado, você está adorando Satanás. Dessa forma não. Nem a polícia tem essa autorização, sabia? Um policial só pode entrar dentro da sua casa com a autorização do juiz. Infelizmente existe policiais, a minoria deles, que agem de forma errada. Infelizmente eles ultrapassam a lei. Mas nenhum policial pode adentrar dentro da sua casa sem permissão judicial. O mesmo vale para o reino de Deus. Temos que consultar o Senhor, temos que buscar autorização para tudo, absolutamente tudo. Aqui nós temos duas adolescentes. Tomara a Deus que não tenha ainda despertado nos corações dessas meninas o desejo de namorar. Mas um dia vai despertar. Mas Belinha, você tem uma mãe, consulte a sua mãe. Graziela, você tem mãe e tem pai, consulte os seus pais. E acima de tudo, consulte a Deus. E isso é muito importante. Porque senão, minhas filhas, Satanás vai fazer questão de colocar porcaria na frente de vocês. Com olho azulzinho, cabelo loirinho, que maravilha, um presente de Deus. Não é não. É uma praga, é uma peste. Se não consultar o pai, se não consultar a mãe, se não consultar a Deus, Satanás vai enganar. E
mesmo vale para as irmãs que estão solteiras. Fiquem atentas também. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é luz. Satanás se disfarça diante de luz. Temos que consultar o Senhor para tudo. Temos que perguntar a Deus, meus irmãos, até a respeito daquilo que é certo. É certo uma mulher solteira buscar ter um relacionamento? Claro que é. Deus não criou ninguém para viver sozinho. Deus criou o homem para a mulher para o homem. Mas tudo tem que ser debaixo dos olhos de Deus. Caso contrário, é decepção na certa. Por mais que pareça bom, por mais que pareça perfeito, por mais que pareça agradável, se não estiver debaixo da vontade de Deus, meus irmãos, é tragédia. É tragédia na certa. Quando não consultamos a Deus, quando não buscamos a Deus, quando não colocamos diante do altar de Deus, mesmo que seja algo que aos nossos olhos parece que é correto, não, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso, mesmo que seja necessário, mesmo que seja uma necessidade, mesmo que pareça que o sinal está verde. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Aqui em Guaratinga nós não temos esse hábito, porque aqui não existe semáforo, né? Mas lá em Eunápolis tem. Eu não sei se todos fazem isso, mas eu não sei se é bobeira da minha parte ou precaução, mas todas as vezes que eu vou atravessar a faixa de pedestre, todas as vezes que eu vou atravessar aquela faixa, por mais que o sinal está verde, eu olho. E vai todo mundo doido ali desinvestado. O sinal está vermelho para ele, o sinal está verde para mim. Eu tenho uma confiança para atravessar. Mas o instinto humano sempre me faz olhar assim. Às vezes, meus irmãos, o sinal está verde diante da minha vida e da nossa vida, mas ainda assim nós temos que olhar para Deus, para ver se Deus está fazendo assim, joia, pode ir. Eu concordo, eu estou te abençoando, vai. O problema é que às vezes nós temos medo de olhar. Porque a gente só quer que Deus esteja assim para a gente, A gente não quer que Deus esteja fazendo isso não, Deus, o Senhor está dizendo não para isso, Deus, eu gosto tanto disso. Deus parece tão perfeito, o Senhor não está dando joinha não, o Senhor está fazendo assim, Meus irmãos, vocês sabiam que na maioria das vezes, Deus ele diz mais não do que sim? Vocês sabiam que a maioria dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento é não, 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 não e não? E nós somos negócios, nós somos mimados, nós só queremos o sim de Deus. Sim para isso, sim para aquilo outro lado. E buscamos até revelação. Buscamos até revelação para confirmar algo. Deus já colocou no teu coração que não é para você fazer tal coisa. Não, deve ser o diabo. É o diabo que está falando aqui no meu ouvido que não é para eu fazer isso, porque não tem como não. E sai até buscando revelação, correndo risco até de procurar um cidadão desse que estava aqui fora, sapateando aí, dizendo que revela o profundo escondido. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para tudo a respeito da nossa vida. E temos que ter esse coração preparado. Porque na maioria das vezes não faça, não vá, não aceite, não decida por esse caminho. Na maioria das vezes é não. E temos que entender isso. Agora, quando o sim de Deus vem, meus irmãos, acredite. É bom, é perfeito e agradável. E Davi recebeu um sim de Deus. Pode ir. Desce a porrada naqueles caras. Desce a espada ali. Desce mesmo. Deus autorizou Davi a descer o sarrafo naqueles caras. E Davi conseguiu alcançar aqueles bandidos, conseguiu derrotá-los e recuperou, sem nenhuma perda, todos os seus familiares e os familiares dos seus soldados. Mas antes ele consultou o Senhor. E repito, na minha carnalidade, eu não faria isso não. Na minha carnalidade, eu confesso, eu não ia perguntar para Deus não, eu ia pedir força a Deus, me dê força, assim como Sansão, para conseguir resgatar minha família. Davi tinha força, Davi tinha soldados, Davi sabia guerrear, Davi tinha toda a capacidade para fazer o que deveria ser feito. Mas antes de tudo, Deus, eu posso persegui-los? Agora, se Deus dissesse não para Davi, pode ter certeza que no coração de Davi havia certeza que Deus iria resgatar a família dele, que Deus iria resgatar todo aquele povo. Consultar a Deus, meus irmãos, a respeito de uma decisão que nós devemos tomar é ter esse entendimento. Mesmo que a resposta de Deus seja não, ainda assim
Deus irá agir a respeito daquela situação. Amém?